Beleza? Podemos? Podemos? Beleza? Deixa eu testar aqui. Boa noite, pessoal. Eu vou usufruir então hoje da estrutura aqui para a gente poder fazer essa transmissão, né? Aproveitar dos recursos aí que o Paulo conseguiu. Inclusive agradecer ao professor Paulo pela oportunidade, mais uma vez, né? Sempre somando comigo. E pessoal, antes de nós começarmos efetivamente a nossa conversa, eu gostaria que todo mundo imaginasse hoje que vocês estão sim num auditório, mas que o palestrante que está aqui na frente não sou eu, tá? Eu gostaria que vocês se imaginassem em algum momento num evento onde vocês gostariam muito de estar, seja lá sobre jogos, sobre qualquer assunto que seja do interesse de vocês, tá? Gostaria que vocês imaginassem que a pessoa que está aqui na frente, ela é alguém que vocês admiram, um profissional que vocês têm interesse em escutar, tá? E por que que eu quero que vocês nesse momento se coloquem imaginando outra pessoa e não o Lucas aqui na frente falando? Pela situação que eu vou colocar agora, tá? Imagine que essa pessoa, esse profissional que vocês tanto admiram, esse profissional que vocês tanto gostam, ele está aqui na frente, ele está naquele evento que vocês gostariam de estar lá, e ele começa a falar sobre uma oportunidade de trabalhar com ele, uma oportunidade de emprego, certo? E nessa oportunidade de emprego que ele está oferecendo para vocês, tem uma remuneração muito acima da média hoje, muito acima da realidade brasileira. Quando ele começa a falar sobre carga horária, sobre o tempo que você vai trabalhar, é uma carga horária pequena. Vai trabalhar muito pouco e vai ganhar muito dinheiro. Sem contar que vocês vão trabalhar com essa figura que vocês tanto admiram, certo? E quando ele começa a falar sobre as qualificações, sobre as exigências para a vaga, tudo que ele fala remete à sua realidade. Tudo que ele está exigindo, tudo que ele está pedindo para aquela vaga agora faz sentido para você. E você começa a delirar e pensar, opa, essa vaga é para mim. Esse dinheiro é meu, eu vou trabalhar com esse cara. E é nesse momento que eu gostaria que vocês imaginassem que eu sou essa pessoa, que eu tenho essa vaga disponível para vocês, tá? E que você é essa pessoa qualificada para trabalhar comigo. Que você é essa pessoa empenhada para estar no meu time. Mas para estar no meu time, para você trabalhar comigo e para você ter todos esses benefícios que eu falei, eu queria que você agora, nesse momento, me disponibilizasse o seu currículo, tá? E nessa vibe de vocês estarem imaginando, de vocês estarem se colocando nesse cenário, eu queria que vocês me respondessem. Quem aqui realmente tem um currículo agora para me entregar, consegue apresentar aí o teu currículo para mim? Tem alguém que conseguiria? Alguém conseguiria essa vaga de emprego? Você está com o teu currículo? Você conseguiria me entregar o seu currículo agora? Está impresso? Como que está o formato do teu currículo? Está em PDF? Perfeito. Eu gostei da resposta do colega, tá? Não é exatamente o que eu queria, mas já é interessante. Muito boa a sua participação aí, tá? E responder com um PDF, com um documento. Porque vamos se pôr numa situação, né, onde existe essa vaga, existe essa oportunidade, no momento que eu peço um currículo, você não tem um PDF, o que seria útil já, mas você simplesmente me encaminha um link, ou o teu adversário, a pessoa que estava do teu lado, enquanto você está moscando, você estava pensando, poxa, e agora, o que eu vou fazer? Como que eu vou garantir essa vaga? Como que essa oportunidade vai ser minha? Ele passou na sua frente, foi lá e apresentou o que a gente vai chamar hoje nessa jornada, tá? De o novo currículo. Então, enquanto você estava se imaginando se posicionar no mercado, que você achou que você ia ter que ter uma impressão lá, que o nosso amigo ia fazer dinheiro na Lan House, e você ia ter que ir lá imprimir o seu currículo, e você perdeu aquela oportunidade de emprego, o seu concorrente, simplesmente com o compartilhar de um link, ele conseguiu mostrar toda a experiência que ele tinha, toda a trajetória de vida dele, toda a trajetória profissional dele, e você perdeu a oportunidade de trabalhar com aquela pessoa que eu falei para vocês imaginarem, que é aquela pessoa que vocês almejariam trabalhar, que tinha aquela melhor oportunidade da sua vida e você perdeu, tá? Então, hoje, o mundo está se modernizando, o mundo ele está se inovando, e quando a gente fala de arrumar emprego, de ofertar emprego, o mundo também segue essa tendência de se modernizar, tá? De inovar. E, mais uma vez, vocês, pelo fato de serem programadores, o que eu estou falando aqui não é nenhuma novidade, certo? A tendência é, hoje, nós automatizarmos e colocarmos cada vez mais soluções no mercado. E as pessoas terem mais comodidade a partir da tecnologia, certo? E hoje o novo currículo, quando a gente fala sobre se mostrar na internet, sobre apresentar o seu negócio na internet, a maioria das pessoas pensa o quê? Rede social. Eu vou criar um Instagram, eu vou criar um TikTok. É o que todo mundo pensa hoje quando a gente fala sobre a sua apresentação na internet, né? As pessoas já partem para esse conceito de que você precisa ter um perfil onde? Nas redes sociais. Eu mesmo estou aproveitando esse momento de fala aqui para transmitir no Instagram, para transmitir na minha rede social, certo? Mas
não é sobre essas redes sociais que nós vamos falar, tá? Quem estava na última aula, quem participou da palestra sobre redes sociais, sabe que eu apresentei alguns conceitos que definem o porquê aquele site ou aquele aplicativo é considerado uma rede social, certo? E dentro desses conceitos de redes sociais que a gente tem hoje, dos formatos que a gente tem de redes sociais, a gente tem essas que eu falei, como Instagram, Facebook, a galera que é mais das antigas aí teve Orkut, MSN, CQ, né? Alguém aí tá entendendo, Paulo? Pegou a referência? Tem mais um velho lá no fundo, mais um aqui, ó. O dono da Lan House eu já imaginava. Esse aqui não tem como, né? Mais dois pré-históricos lá também, Tiazada. Sabem do que eu tô falando? Pô, ICQ é muito da gente. Eu sei o que é ICQ, mas eu não cheguei a usar o ICQ, graças a Deus. Mas era um monte de número, era complicado o negócio, né? É bem das antigas, que tá ao vivo, tua mulher escuta. Vai arrumar problema em casa. Então, assim, pessoal, existem esse formato de rede social, né, onde a gente compartilha fotos, compartilha textos, que todos estão habituados, como o Instagram. A gente tem outros formatos de redes sociais, como, por exemplo, o YouTube, né? O YouTube hoje é uma comunidade, é uma rede social, apesar de trabalhar única e exclusivamente com vídeos. E a gente tem um terceiro formato aqui, que são as redes sociais voltadas para o profissional, tá? Para o meio empresarial, que é o caso que nós vamos tratar e vamos ver hoje, que é o que nos interessa, né? Na semana passada nós falamos sobre o uso das redes sociais de maneira otimizada e inteligente, para que a gente possa estar nas redes sociais, mas absorvendo um conteúdo de qualidade. E hoje nós vamos falar não só de absorver, mas também de compartilhar e se conectar em conteúdos de qualidade, tá? E a nossa rede social, então, que nós vamos falar, que nós vamos abordar hoje, que é uma rede social profissional, empresarial, comercial, é o LinkedIn. Hoje uma plataforma global, tá? Ela está em todos os cantos do mundo, inclusive nos países onde ela teve maior dificuldade de acesso, maior barreira. É um dos países hoje onde ela tem o maior número de usuários, maior número de emprego, muito emprego para brasileiro. Eu trouxe alguns números bem legais ali, que eu imagino que vocês como desenvolvedores, vocês como programadores, talvez o Pinhão que está aqui há 12 anos, que nem eu, houve há muito tempo as pessoas falando sobre, tipo, alguém dentro da faculdade está ganhando muito dinheiro, o cara está trabalhando para uma empresa no exterior e está ganhando em dólar, morando em Guarapuava, o cara hoje trabalha home office e ganha muita grana, certo? E um dos meios, uma das oportunidades acontece por conta do LinkedIn, da globalização que essa rede social permite quando a gente fala de empreender, tá? Inclusive, se vocês repararem, a palestra inteira ela vai estar em 2 idiomas. Existem até mais línguas que eu coloquei aqui, mas 2 idiomas principais, o português e o inglês, e eu já vou explicar para vocês. Mas pelo menos o conteúdo material, visual aqui exposto, ele está em português e inglês, tá? E eu espero que pessoas assistam esse vídeo em outros países, não só no Brasil, tá? E dentro do LinkedIn hoje, as pessoas elas estão contratando. É uma plataforma, como a gente falou, para esse tipo de conexão, e as pessoas estão contratando. E da mesma forma como as pessoas estão contratando, as pessoas estão buscando oportunidades, estão buscando vagas de emprego lá, que é o caso de muitos de vocês. Imagino que a maioria aqui, por estar nos primeiros períodos, ainda não tenha, talvez, uma experiência no mercado de trabalho, talvez esteja buscando a sua primeira inserção no mercado de trabalho, talvez esteja buscando uma oportunidade, né, direcionada já a trabalhar com programação, com desenvolvimento, e por isso tem a oportunidade de ainda não estar trabalhando, porque não é a realidade de muitos, né? Eu hoje tenho 30 anos, mas comecei a trabalhar com 14. Eu já limpei posto de gasolina, eu já lavei banheiro de lanchonete, eu já trabalhei muito para hoje poder, graças a Deus, dar valor para poder empreender e estar dentro do meu quarto. Mas hoje você pode disponibilizar a sua hora, o seu conhecimento, a partir das redes sociais, porque existem pessoas que estão contratando e existem pessoas como nós que estão buscando vagas de emprego, tá? E uma coisa legal, quando a gente fala sobre LinkedIn, buscar vagas de emprego, é o alcance que a gente tem, principalmente em plataformas que antes pareciam inalcançáveis, né? Quem aqui já se perguntou, por exemplo, como será que eu vou conseguir, como é para conseguir uma vaga no Google? Como é para conseguir uma vaga no Netflix? Eu trouxe alguns exemplos aqui mais da área de tecnologia, porque nós estamos numa universidade, estamos numa formação acadêmica voltada para a área de tecnologia. Então, por isso eu trouxe alguns exemplos como Netflix, Amazon, Nubank, mas qualquer outro segmento, qualquer outro mercado hoje, se você for falar sobre os grandes diretores, os administradores, os gestores dessas big empresas, eles estão aqui no LinkedIn, tá? Então essa é uma forma também de se conectar. E eu falo por experiência própria. Eu gosto muito de me conectar com pessoas desse segmento, tá? Hoje, inclusive, eu recebi uma proposta lá de uma formação em Toledo, num lugar chamado Bioparque.
E eu nunca tinha ouvido falar no Biopark, que é algo muito parecido com o que a gente tem no Cilatec Park, aqui no bairro onde nós estamos, né? Que é um smart lá, tem todo esse conceito aí mais atual. E logo no que eu vi aquela propaganda, me interessei sobre o espaço, sobre o lugar, o que eu fiz? Eu fui para o LinkedIn e comecei a me conectar com os diretores, com os principais nomes dessa instituição. Momentos depois, essas pessoas já estavam aceitando, já estavam se conectando comigo. Eu encaminhei uma mensagem hoje que eu encaminho, se alguém aqui já se conectou comigo no LinkedIn e recebeu essa mensagem no inbox. Eu hoje fiz uma alteração naquela mensagem, inclusive porque a gente ia ter essa aula, eu pensei, pô, isso aqui já faz um tempo que eu estou usando, eu vou testar outra coisa. E até a Gabriela está de prova aqui comigo, a gente estava saindo para vir para a palestra, e o cara me respondeu, pô, parabéns pela iniciativa, gostei muito que você já me encaminhou uma mensagem, e eu estou falando do diretor de uma empresa, do diretor de um conglomerado de empresas, na verdade, ali, que ele tirou um momento para me responder, talvez ele veja esse vídeo depois. Então, se conectar com pessoas que parecem inalcançáveis, tá? Hoje a gente consegue isso através do LinkedIn. Uma coisa que eu acho muito legal também quando eu vejo essas pessoas hoje no LinkedIn é a formação delas. Vai ver lá o diretor do Mercado Livre, o cara é formado em Stanford, o cara é formado em Harvard, o cara tem um mestrado, um doutorado, os caras trabalham há 10 anos só com multinacionais. É surreal você ver o currículo desses caras. E isso também desperta o nosso desejo da gente pensar, pô, somos jovens, somos novos, estamos no ramo da tecnologia, o que me impede, às vezes, não de criar uma startup, de iniciar um negócio, mas de dirigir, de administrar uma empresa desse porte. Nada impede. Então, você vê, conhecer a trajetória dessas pessoas também é uma motivação. E é legal que a gente consegue lá conhecer essas pessoas aí. Outra coisa legal também de se conectar com essas pessoas é você ter acesso a informações de imediato. Na aula passada das redes sociais, eu citei o Twitter, onde o Twitter hoje é uma fonte de informação, às vezes, mais direta do que o jornal. Por exemplo, o Putin lá está no meio da guerra, ele pode simplesmente ir lá fazer um post no Twitter dele, que acontece muito, né? As pessoas vão lá, postam, e você fica sabendo em primeira mão. E no LinkedIn acontece a mesma coisa. Essa semana eu gravei um vídeo para o meu Instagram sobre uma notícia nova, que foi a chegada de 100 robôs autônomos a um centro de distribuição do Mercado Livre em São Paulo. E esses 100 robôs estão rodando 8 horas por dia sem a necessidade de recarregar. Cada robô transporta seus 600 quilos, enfim, uma informação bem legal. E quando eu vi isso, fazia 1 hora que um dos diretores do Mercado Livre tinha compartilhado essa notícia. Então, teoricamente, eu estou trazendo uma informação, um vídeo quase que em primeira mão no meu canal, né? Eu ainda sou pequeno, ainda não tenho toda a audiência que eu almejo ter um dia, mas você pega uma notícia que acabou de sair da mão de um dono de uma empresa, de um diretor de uma empresa, e você já converte em vídeo, você consegue uma audiência baseada na sua conexão, no seu network. Então, é muito legal se conectar com essas pessoas, tá? Aqui a gente começa a falar um pouquinho sobre números, sobre dados, e também justifica o porquê eu falei para vocês que a palestra hoje ela é bilíngue, o porquê essa palestra está em inglês. Um exemplo aqui, inclusive, para vocês pegarem a referência, todos os dados estão em português aqui, mas lá em cima ele tem uma legenda que está em inglês, tá? Por quê? O LinkedIn, ele é uma plataforma, um site, que ele surge nos Estados Unidos, por isso que nós temos esse Baby Crazy aqui, ó, American Baby aqui, porque ele indica que a plataforma ela surge nos Estados Unidos. E essa ordem aqui, os próximos países que vão aparecer, eles estão ordenados pela quantidade de usuários, pela quantidade de empresas, pela quantidade de vagas disponíveis nesses países, tá? Começando pelos Estados Unidos, que é o que tem o maior número hoje. Eu acho que o vermelhinho ele ficou um pouco apagado, mas eu vou mostrar só um exemplo para vocês, depois vocês podem conferir os números no material lá, tá? Mas nos Estados Unidos hoje, tem 200 milhões de pessoas que estão lá como nós, com seu usuário, seu perfil cadastrado, e buscando empregos ou divulgando o seu emprego, divulgando a sua imagem profissional. Tem 50 milhões de empresas hoje conectadas com o LinkedIn, ou seja, como a gente sabe, os Estados Unidos é um país de primeiro mundo, imerso em tecnologia, então vocês acham que as pessoas ainda não trabalham com o RH no papel, no currículo impresso? Óbvio que não. Esses números provam isso, né? Essa foi uma solução desenvolvida nos Estados Unidos e essa quantidade de usuários, que é quase a população brasileira inteira, justifica e prova que as pessoas estão buscando as oportunidades de emprego a partir da plataforma. Outra coisa legal, né? Então, essas empresas, 50 milhões de empresas, geram 10 milhões de vagas, como eu falei, muita vaga de emprego. Desses 10 milhões de vagas, aqui começa a ficar legal para vocês, futuros desenvolvedores, futuros programadores, tá? São 2 milhões de vagas remotas. Ou seja, a empresa ela está sediada nos Estados Unidos, ela vai te pagar em dólar,
mas ela tem 2 milhões de oportunidades hoje de vagas que podem ser executadas aqui no Brasil, em Guarapuava, no interior do Paraná. Numa cidade pequena, com seus 200 mil habitantes, você pode atender uma empresa desse potencial e ela pode te encontrar ou você encontrar essa vaga, tá? Outra coisa legal que eu trouxe aqui também é que dessa vaga hoje, dessas vagas, 100 mil oportunidades nos Estados Unidos, no LinkedIn, são destinadas para falantes de português. Então, são destinados para pessoas que moram no Brasil, para nós nativos aqui, certo? 100 mil vagas. Então, a gente escuta muito hoje o brasileiro reclamando que não tem emprego, que não sei o quê, que não sei o quê. Deus que me perdoe, eu acabei de falar para vocês, né? Eu trabalho desde os 14, já fiz de tudo, já fui frentista, já lavei carro, já lavei banheiro, já servi os outros em lanchonete, já fiz de tudo mesmo na minha vida. Eu nunca fiquei desempregado, entendeu? Eu nunca fiquei desempregado. Não estou desmerecendo ninguém, talvez eu tenha tido as minhas oportunidades que outra pessoa não venha a ter. Isso a gente não pode, né, tirar o peso da balança. Mas imaginem que existem 2 milhões de vagas remotas para vocês desenvolvedores e 100 mil dessas vagas são para pessoas que falam português, são destinadas para o brasileiro. Então você nem vai competir com o chinês, com o francês, aqui você não vai competir com ninguém, tá? Só com o brasileiro mesmo. E nós temos no Brasil hoje, tá? LinkedIn Brasil, ofertando oportunidade de emprego para o estrangeiro, tá? Para o americano. Nós temos hoje, em média, 50 mil vagas no Brasil destinadas para o gringo. Ou seja, se especializem, senão você vai perder espaço para o americano. Entendeu? Ou se especialize e tome o espaço do americano lá fora, porque as oportunidades estão aqui. E se a gente continuar destrinchando esses números, a gente continua vendo isso que eu falei, tá? Todos eles vão trazer essa realidade. Números de usuários, números de vagas para brasileiros, tá? Então, se vocês têm interesse em trabalhar no exterior aí, trabalhar com empresas do exterior, esses números são legais para vocês verem onde tem oportunidade. Aí, em segundo lugar, vem a Índia, em terceiro lugar, vem o Brasil. Antes de eu continuar, aqui é legal a gente dar ênfase ao nosso país, ao Brasil, né? Porque se esse ranking está ordenado por quantidade de usuários de empresas e de vagas, e nós estamos em terceiro lugar, e eu trouxe no mínimo 9 empresas, olha a relevância que o Brasil tem hoje quando a gente fala de divulgar vagas ou buscar emprego no digital, de estar conectado com o mundo a partir do LinkedIn. Então, hoje, nós somos sim uma potência, nós somos um dos 3 maiores a oferecer e buscar emprego dentro dessa rede, dentro dessa conexão. Tá? Então, o Brasil ele tem uma importância absurda dentro do LinkedIn, e é por isso que quando a gente olha, por exemplo, os Estados Unidos, que é o país que mais tem oportunidades, existem tantas vagas para os brasileiros, porque nós estamos na plataforma, tá? Nós estamos lá. Eu acho que eu ainda vou comentar com vocês, mas a gente precisa ampliar nossa conexão, por exemplo, para chegar em pessoas no exterior, mas eu acho que eu ainda vou falar sobre isso. Continuando os números aqui, eu trouxe mais alguns países que também dominam esse ranking, né? E o legal é a China, que nessa observação é a China. E por que a China? Primeiro porque eu gosto pra caramba da China, tá? Eu não tinha como escapar, já começa por aí, a fala é minha, quem manda aqui sou eu, então eu trouxe a China também, tá? Mas tirando isso, a China é o 4º lugar hoje com o maior número de usuários, tá? E o que eu queria que vocês prestassem atenção, apesar de estar um pouco apagado, é nos números de empresas e vagas aqui, tá? Então, são 56 milhões de usuários, 10 milhões de empresas e 2 milhões de vagas. Quando a gente volta para o Brasil, por exemplo, que está em terceiro lugar, supera a China em número de usuários, nós ganhamos no número de usuários. Mas quando a gente vai falar sobre vagas de emprego e empresas cadastradas, a China está à frente. Eu acho que não é segredo para ninguém, a China vem dominando o mundo, principalmente na indústria. Quase tudo hoje que a gente consome no planeta sai da China. E isso acaba até justificando, né, essa quantidade de empresas, essa quantidade de oportunidade. E o legal é que a China foi um dos países que mais impôs barreira para o LinkedIn. Então, todos os países que foram citados, que vão aparecer ali, a China foi a que mais botou barreira. E hoje é uma das que mais tem usuários, principalmente por conta do comércio global que a China pratica. Então, o fato da China estar inserida com a indústria hoje em praticamente todo o planeta fez com que a China tivesse que dar essa abertura para o LinkedIn e crescesse o número de usuários. E lá na China também é um país hoje que tem 10 mil vagas abertas no momento para falantes de português. Tá? Então, se você, assim como eu, está interessado em falar mandarim, se conectar, eu trabalho com produto físico, então para mim é inevitável almejar estar na China, né? Existem vagas hoje, são 10 mil para falante de português, tem 500 mil vagas remotas, 500 mil vagas remotas hoje na China, tá?
é muita coisa. E aí a gente continua o nosso ranking, como eu falei, depois vocês podem dar uma olhada nos números. Eu trouxe mais alguns países aqui, eu não trouxe os dados, mas só para vocês verem que Alemanha, Canadá e Emirados Árabes, né, lá aos lados de Dubai, também já estão conectados aí e já somam um número legal de usuários no LinkedIn. Bom, eu acredito que com esse início da fala, principalmente com a abordagem que eu tentei fazer com vocês lá no começo, todo mundo entendeu e entende aqui a necessidade de estar conectado com o LinkedIn, né? E acho que com esses números fica ainda mais clara a importância, principalmente vocês que são da nova geração, que são desenvolvedores, que estão imersos na área de tecnologia, as vagas de vocês ou a própria apresentação, né, a persona profissional de vocês, ela deve estar no LinkedIn. Mas como o LinkedIn ele é uma rede profissional e não é uma rede social, como a gente usa o Instagram, como a gente usa as demais, o Facebook, ele tem um outro foco e conforme a gente for vendo as ferramentas, vocês vão entender que ele realmente se diferencia das demais redes sociais, tá? Tem algumas coisas que a gente pode fazer e trabalhar aqui, são algumas dicas que vocês podem adotar, alguns conceitos, que se vocês executarem, com certeza vão aumentar as suas chances, talvez não de conseguir um emprego, porque isso vai depender muito de vocês mesmos, do que vocês têm de bagagem, do como vocês se comportam numa entrevista, mas eu digo pelo menos de se conectar, de pelo menos abrir aquela primeira porta, de pelo menos abrir uma primeira oportunidade para vocês, tá? E eu falo isso justamente pelas minhas conexões, quando eu me conecto, mando uma mensagem. Outro comentário que eu fiz hoje aqui foi o seguinte: eu tenho me conectado com muitos empreendedores, com muitos diretores, e eu reparei que recentemente, de um tempo para cá, tem ficado ainda mais fácil essa aceitação. Ou seja, eles têm cada vez mais essas pessoas me aceitado. E eu comecei a associar isso com a minha própria rede. Porque quando eu vou solicitar uma conexão, por exemplo, com o diretor do Mercado Livre, e ele tem em comum mais 10, 15 conexões comigo, e ele vai ver essas conexões, são outras pessoas também do alto escalão, da direção, que administram a operação, ele não me conhece, mas a tendência é que ele se conecte comigo. Então, quando vocês fizerem esse trabalho no perfil de vocês, talvez vocês não estejam buscando diretamente a vaga, talvez não seja isso que vai garantir a vaga de emprego de vocês, mas talvez seja a possibilidade da primeira apresentação, a primeira impressão, para que vocês se conectem e gerem a oportunidade, e aí depois vocês sim têm que lapidar e trabalhar, tá bom? Eu trouxe 3 aspectos que eu acho que são a base hoje do LinkedIn, eu acho que é o principal ali, começando pela foto do perfil, né? Acho que a foto do perfil ela é a sua imagem, ela é a sua cara, ela é você no digital. Então, trabalhar essa foto, principalmente de maneira profissional, então você não vai colocar lá. Eu tenho muita foto minha na Rave, por exemplo. Eu não vou botar minha foto na Rave na minha capa de perfil do LinkedIn, certo? Minha capa vai ser eu fazendo uma palestra na faculdade, vai ser eu trabalhando, vou fazer um design igual a nossa modelo ali, ó, fazer uma foto com fundo de estúdio, né? Utilizando uma roupa mais formal. Então, utilizar do LinkedIn como uma rede social, mas uma rede social profissional, sempre lembrar desse detalhe, tá? Outra coisa que a gente vai ver, que a gente vai trabalhar também, que eu acho muito importante, é a descrição. Porque a descrição, ela nada mais é do que você contando para os outros quem é você. Então, 3 horas da manhã, o cara tomou um Red Bull lá, tá pilhadão lá, vendo planilha, em algum momento da vida ele pega e fala assim, eu vou dar um ar agora, vou descansar. Aí, sei lá, ele é nerdão, né? O cara não vai pro YouTube, pro TikTok. Ele vai para onde? Ele, vou ver uns conteúdos no LinkedIn. 3 horas da manhã, ele entra no LinkedIn, ele vai lá e lê a tua descrição, porque você se candidatou para uma vaga ou porque você se conectou com ele. E é nesse momento que você não está lá para responder, que você não está ali para fazer uma call, que você não está vendo ele pessoalmente, que ele vai ler a sua descrição e vai conhecer você. Então, a sua descrição nada mais é do que você contar um pouco da sua vida, mas mais uma vez dando ênfase que você não está no Orkut, que você não está lá colocando a sua bio no MSN, que você não está colocando o seu scrap lá no Orkut, você está fazendo o quê? Criando um resumo seu profissional. Como que você pode fazer isso para que também não fique algo massivo, porque a gente ainda fala de rede social. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu levo para a vida, que é a tecnologia reinventa o negócio, mas a relação humana é a chave para o sucesso. Então, por mais que você esteja numa rede profissional, você vai mesclar, você vai contar um pouquinho da sua vida, quem é você, o que você faz, quais são os seus hobbies, né? A minha bio no Instagram hoje é nerd, fitness, empresário e poliglota. Nerd fitness já quebra o paradigma, né? Já é um negócio que não casa, não combina. Então, assim,
Mas a ideia é o quê? É um pouquinho realmente da mescla de quem eu sou. A Gabriela, que está aqui comigo hoje, ela tem uma empresa que só trata o teu negócio antes da realização. Então, ela organiza toda a tua empresa, todo o teu empreendimento. Ela hoje faz parte da equipe, está me ajudando a gerenciar o grupo. E a gente estava conversando sobre isso antes de vir para cá. Enfim, eu vou entrar mais à frente ali quando a gente for descrever um por um, tá? E aí, soft skills, que também hoje é um termo muito falado, que são as suas habilidades. Que também entra na conversa que a gente estava, que é eu faço muita coisa. Então, para as pessoas entenderem, ou expressar para as pessoas o tanto de coisas que eu faço, chega a ser confuso, né? Porque eu tenho várias soft skills. Eu sou um cara que gosta do tempo inteiro estar aprendendo algo novo, eu não me apego, tá? E essas habilidades variam. Por exemplo, uma das minhas soft skills, uma das minhas habilidades é a comunicação. A ponto de eu poder estar aqui no palco falando com vocês, a ponto de eu poder estar transmitindo aqui e eu não tenho vergonha de falar, não tenho vergonha de pegar o microfone. Então, isso é uma soft skill que agrega na minha vida. Então, hoje, esses 3 aqui eu considero como sendo o pilar para você desenvolver um bom trabalho na rede social lá do LinkedIn, tá? Começando pela foto de perfil. Então, como eu falei para vocês, hoje eu uso uma foto lá, que é de um material que eu usei no Mercado Livre, mas que é algo mais formal. Eu acho que o fato de estar na biblioteca, estar com essa bengala, traz um impacto, é algo um pouco mais fora da curva. Eu gosto de sair um pouco da curva, então eu gosto dessa foto. E uma das primeiras coisas aqui interessantes também, além da gente falar da importância de escolher a sua foto correta para o uso do LinkedIn, é a gente ver a diferença que ela tem aqui das outras redes sociais. O que realmente começa a tornar o LinkedIn uma rede profissional, não só um Instagram da vida. Alguém sabe, alguém já percebeu qual é a diferença aqui? O que faz tornar isso aqui uma rede social profissional? Ninguém conhece? Então, assim, antigamente a gente tinha um filtro lá no Facebook, que você podia colocar um filtro em cima da sua foto no perfil, certo? Aqui funciona da mesma forma. Eu tenho a minha foto do LinkedIn e a minha foto original, né? Então ele me dá 3 opções. A foto original, ou eu posso colocar essa tagzinha roxa. A tagzinha roxa do Hiring significa que eu estou contratando, tá? Como todos aqui são desenvolvedores, isso aqui também, além dele servir profissional, né? Então, se você bate o olho, você sabe que aquela pessoa está contratando, que ela tem uma oportunidade de emprego que talvez vai te interessar. Talvez seja aquele cara que eu falei no início, aquele palestrante que você almeja, aquela pessoa que você sempre quis trabalhar, você bateu o olho no perfil dele, está roxo, significa que ele tem uma oportunidade de emprego para você. Mas isso não serve só para as pessoas. Vocês são programadores, futuros desenvolvedores. Isso aqui é semântico. O que a plataforma ela entende? Opa, esse cara tem uma oportunidade de emprego. Ela começa a mapear qual é a oportunidade de emprego que ele está oferecendo. Quais são os profissionais qualificados que eu posso apresentar? E aí entra a nossa segunda tag, que é a tag que indica que eu estou disposto a trabalhar. Então, essa tag verde, ela serve lá para o outro lado agora, para o carinho olhar, aquele cara que sempre almejou me contratar, aquele cara que está assistindo essa live agora e quer virar meu sócio, ele vai pegar e vai ver que eu estou disponível para fazer negócio. Então, quando ele vê essa tag verde, quando você vê, significa que essa pessoa está disponível para trabalhar. E, mais uma vez, isso é semântico. O que o algoritmo entende? Opa, essa pessoa está procurando emprego. Vou analisar o perfil que a gente fez bem elaborado, né, que a gente vai fazer ele bem caprichado. Ela vai analisar e vai falar, opa, essas são as qualificações dessa pessoa, essa pessoa está buscando emprego. Quais são as oportunidades que eu posso apresentar para ela? Certo? Então, ele vai dar esse match aí, e isso é semântico. E é a primeira diferença, porque a gente não vê isso, por exemplo, no Instagram, a gente não vai ver isso no WhatsApp, a gente não vai ver isso no Facebook. E é uma das diferenças que começa a tornar o LinkedIn a nossa rede social profissional, tá? E é por esse motivo que quando a gente olha para o globo, para o planeta, as empresas e os profissionais estão aderindo a essa plataforma, porque ela realmente tem esses diferenciais voltados para o negócio. Aqui pode parecer um pouco confuso, porque eu não queria ficar mostrando o texto, destrinchando o texto com vocês aqui, tá? Eu acho que depois todo mundo pode ter aí o compromisso de chegar em casa, criar o seu LinkedIn que não tem, aprimorar o seu LinkedIn, e lá vocês podem acessar o meu, acessar de pessoas que vocês admiram e fazer a observação de vocês. Mas qual é o foco aqui, tá? Vamos começar pela minha descrição. A minha descrição está bem completa, como eu falei, é um pouco sobre mim, um pouco sobre o que eu faço profissionalmente e a minha vida. Está em português, certo? Mas dentro do LinkedIn hoje, eu consigo trabalhar o meu perfil em mais de um idioma. E foi o que eu fiz aqui, tá? Então, eu tenho a mesma descrição hoje que eu tenho em português, eu tenho ela em inglês e eu tenho ela em mandarim, em chinês básico, tá? Então, quando a pessoa lá do outro lado do planeta, ela entra no meu perfil,
a página não precisa traduzir, ela não precisa fazer uma tradução, nada disso. Eu escrevi na língua mãe, na língua nativa dele, a minha apresentação. E vamos concordar que isso traz um relacionamento, um approach ali, que vai facilitar o seu network, tá? Além do mais, eu hoje, como eu falei, eu tenho interesse em me conectar com pessoas da China. Eu estou buscando esse network, essa conexão já há algum tempo. E ter o meu perfil em chinês tem me facilitado se conectar com pessoas dessa região, tá? Antes eu tinha uma dificuldade maior para me aceitarem. Depois que eu traduzi o meu perfil com o uso da inteligência artificial, tá? Eu não sou fluente ainda no chinês, ó. No máximo eu arrisco um ni hao e um tia tia aqui, mas não sai disso, entende? Mas eu usei para traduzir e a pessoa quando entrar lá, pelo menos ela vai ter esse conteúdo na língua dela. Então, trabalhar a sua descrição de maneira profissional e utilizar, se você fala inglês, se você fala espanhol, ou se você almeja se conectar com empresas dessa região, às vezes você está aprendendo inglês, você está aprendendo mandarim como eu, não tem problema. Mas já trabalhe o seu perfil, a sua imagem profissional, para que essas pessoas lá fora também te encontrem. Se você quer trabalhar com uma empresa fora, se você quer ir para fora do país, você já tem que começar a planejar a sua estratégia, ou no mínimo ir botando um pezinho, sabe, abrindo o caminho, batendo um facão no mato, porque uma hora você vai chegar lá. Então, trabalhar o seu perfil com mais de um idioma fica a minha sugestão aí. Então, trabalhem a sua descrição, contando um pouquinho de vocês, contando um pouquinho sobre a sua vida profissional. Eu sei que tem alguns colegas aqui que ainda não têm uma carreira, ainda não entraram no mercado de trabalho. Não tem problema. Mas como a gente falou da outra vez, conta que hoje você é acadêmico, que você está querendo entrar no mercado de trabalho, que você é uma pessoa esforçada, fala sobre você como se estivesse trocando uma ideia realmente com aquele empregador, tá bom? Mais uma coisa aqui, muito importante para nós e que difere o LinkedIn de outras redes sociais, mais uma vez, né, mais uma funcionalidade, é o uso e aplicação dos certificados, tá? Isso tanto online quanto presencial, formação acadêmica ou não, tudo isso hoje pode e deve ser mostrado no seu perfil do LinkedIn. E quando a gente fala sobre essa solução, ela não é uma vantagem só para quem está buscando a sua oportunidade de emprego, mas ela também é uma funcionalidade muito útil, por exemplo, para o empregador. Né? Vamos supor aqui, eu vou citar uma certificação que é a certificação Cisco. Todo mundo conhece a certificação Cisco, que é a certificação de redes, já ouviram falar? É uma certificação bem conhecida, né, de redes, e é internacional, ou seja, você faz no Brasil, o cara faz nos Estados Unidos, o cara faz na Alemanha, é a mesma certificação, ela tem a mesma validade e o mesmo poder de fogo ali para você competir numa vaga. Mas, vamos supor que eu não fiz essa certificação, eu nunca terminei esse curso, alguém aqui fez, e a gente coloca na nossa rede social que a gente é formado naquilo, certo? No LinkedIn hoje, ele vincula o código, ele vincula o link, ele vincula de maneira via API, enfim, né? De maneira real, o seu certificado com a plataforma. Então isso é legal que te poupa, porque você pode simplesmente colocar um código e ele já vai puxar o seu certificado, todas as informações, você não precisa ficar descrevendo o que você aprendeu, de onde é o curso, de qual instituição, enfim, ele já puxa isso. Isso vai vincular você a uma pesquisa macro do LinkedIn. Então, vamos supor assim, se você digita hoje no LinkedIn UTFPR, e você for em pessoas e em alunos, ele traz para você pessoas que estudam aqui hoje ou pessoas que já se formaram na UTFPR, por exemplo, ex-alunos. Como que ele sabe isso? Porque as pessoas preencheram o seu perfil ou colocaram sua certificação e ele entendeu que essa pessoa se formou em 2021, essa pessoa ainda está cursando. Então, hoje a certificação ela não serve só para nos poupar tempo, mas imagine agora você como empregador, você como empresa. Então, eu e o meu concorrente colocamos na rede social que nós temos certificação Cisco. Mas o meu concorrente está mentindo, a certificação dele é falsa. Para a empresa hoje é fácil, porque a partir do momento que essa certificação está vinculada com o perfil dele, ela vai lá, clica e vê se aquele link realmente é da Cisco, se a certificação ainda é válida, se já passou o período de vencimento dela ou não. Tá? Então, a certificação ela é muito importante hoje para o LinkedIn. E é um diferencial da plataforma, é o que difere ela, por exemplo, do Instagram. Né? Mais uma vez falando sobre isso. Eu trouxe para vocês alguns exemplos recentes meus. Então, eu tenho uma certificação do meu último projeto de extensão aqui dentro da universidade. Obrigado lá ao professor Paulo, né, que me oportunizou. Está aqui a minha certificação. E hoje ela está vinculada com o meu perfil, tá?
E eu tenho essa outra declaração, que é da Universidade de Brasília, que foi uma formação recente que eu fiz também, voltada para o direito consumidor, CDC, né, para as minhas vendas online, para o meu negócio voltado para produto físico. E essas formações, por elas serem de instituições renomadas e tudo mais, são certificados com sua validade, com seu peso, foi muito fácil de eu vincular. Pode ver que aqui embaixo, olha que legal, ele diz, exibir credencial. Então, a pessoa lá, o empregador, o RH, o gerente de contratações, ele clicou aqui, ele confere se essa sua certificação, se esse teu curso realmente é válido. Outro curso legal, só para mostrar para vocês, ó, eu tenho uma certificação do Mercado Livre lá, recente também. E também foi bem fácil, eu digitei meu código aqui, ele vinculou no meu LinkedIn, qualquer pessoa pode vir e conferir essas credenciais, tá? Então, lembrem-se de colocar tudo aquilo que vocês fazem. Ah, eu fiz um curso na Udemy, é válido? Claro que é válido, você aprendeu, não aprendeu, você está estudando, não tá? Você gastou suas horas na frente do computador fazendo isso. Então, vai lá e mostra para o mundo, mostra para o empregador, mostra para o colega, para todo mundo que você fez isso. E normalmente quando a gente linka um curso, alguma coisa, o próprio LinkedIn já dá a opção. Você gostaria de compartilhar? E é legal, porque a gente clica em compartilhar, ele já gera lá um... A galera normalmente usa o formato tradicional mesmo no LinkedIn, que é comemore comigo, me formei no curso tal, da empresa tal. Ele já traz uma resposta pronta. E é legal fazer isso, porque o LinkedIn, da mesma forma como ele te induziu a ter essa interação, ele também induz os outros já com parabenize o Lucas, ele acabou de se formar, manda os parabéns, e ele mesmo já mete uma mensagem automática, sabe? Bem robô, assim, bem coisa de desenvolvedor para viciar os outros. E a plataforma ela já funciona para gerar essa interação, tá? Então, sempre coloquem as certificações de vocês lá, compartilhem para o mundo saber que vocês estão se aprimorando, que o intelecto de vocês está evoluindo todos os dias, tá? Projetos. Eu acho que todo mundo fica cansado de ouvir quando entra na Universidade de Programação que vocês têm que ter um GitHub, que vocês têm que postar o site de vocês lá, que vocês têm que ficar postando os projetos de vocês. E ele nada mais é do que se fosse o próprio currículo, né? Assim, digamos, de projetos. Eu trouxe alguns outros modelos que talvez para vocês aqui da faculdade não façam tanto sentido, como o Plano 2BR, que é uma ferramenta de gestão de imagens 360 que eu uso, e o AutoCAD, que é uma ferramenta, por exemplo, para arquiteto, engenheiro civil e sei lá mais quem usa AutoCAD, que tem várias funções, tá? Mas por que eu trouxe outras ferramentas? Que o LinkedIn ele não é só para o desenvolvedor, não é só para o programador, né? Se você é dono de padaria e você quer se profissionalizar, ou se você quer contratar uma secretária qualificada para sua padaria, você deveria estar no LinkedIn. Eu entendo que se essa secretária, só o fato dela já ter criado um LinkedIn, dela já estar lá buscando uma vaga, talvez ela já esteja alguns anos à frente de outras pessoas, porque ela já entende o momento, ela já entende a tecnologia. Talvez seja essa pessoa que tenha que estar à frente do seu negócio. Então, indiferente do seu mercado, indiferente do seu ramo, o LinkedIn é importante e expor os seus projetos é importante, né? Hoje, principalmente com o mercado digital crescendo, as pessoas estão montando muita equipe na internet. Tipo, eu preciso de um cara para fazer shorts, eu preciso de um cara para fazer vídeo, eu preciso de um cara para fazer edição, não sei o quê. E o cara posta lá no LinkedIn lá e vem trocentas pessoas mandando os seus projetos e se apresentando. Mas hoje em dia está assim, as pessoas divulgam na internet mesmo que elas estão procurando e você vai lá, faz um network e quando vê, você tem essa oportunidade nas suas mãos. Então, apresentem os seus projetos, principalmente como os professores falam aqui na faculdade, para não só você, mas os outros também verem a sua evolução, né? Ou 6 meses atrás o cara fazia um site assim. Ou 3 meses atrás o cara já está colocando umas paradas a mais aqui. Ou um ano depois, olha o site que esse cara está desenvolvendo, olha as aplicações que ele já colocou aqui dentro. Então, ele serve também como seu histórico e ele vai ser vinculado. Você consegue vincular essas ferramentas hoje com o LinkedIn para expor os seus projetos lá também e talvez ter um alcance maior dos seus trabalhos. De tudo que a gente falou, de tudo que a gente está vendo aqui, a gente tem que ter um começo, meio e fim, né? Tem que ter um objetivo para estar na plataforma. E eu acho que o objetivo principal do LinkedIn hoje, por mais que seja ali a geração de emprego, eu acho que não é. Eu acho que realmente é a conexão, é o network e a comunicação, tá? É um canal hoje que se você quer falar sobre tecnologia, você quer falar sobre banco de dados, você quer falar sobre qualquer assunto de maneira mais expert, e essas pessoas elas estão no LinkedIn, elas estão tratando desses assuntos lá, tá? Então, e o fato de se conectar, como eu mostrei ali, com pessoas gigantes aí do mercado, você consegue. Então, acho que conexão e comunicação são a base aqui do projeto. Esse slide aqui.
Bom, ele, não sei por que esse slide não está carregando, mas aqui basicamente era um exemplo hoje de sugestões de amizade lá. Então a gente pode seguir uma pessoa, seguir é você vai só ver o conteúdo daquela pessoa. Ela não sabe quem é você, ela não vai acompanhar seu conteúdo, mas você vai poder acompanhar o conteúdo dela. É como se você seguisse uma pessoa no Instagram e aquela pessoa não te seguisse de volta, tá? Essa é uma das opções hoje para se conectar no LinkedIn. A segunda opção é realmente se conectar, né? É você enviar um pedido de amizade para aquela pessoa, ou te enviarem um pedido de amizade, e você vai aceitar ou não a conexão com aquela pessoa, tá? Quando a gente manda o convite, outra coisa que o LinkedIn faz é o seguinte: ele pergunta se você quer enviar uma nota. Às vezes é interessante aqui você ter uma mensagem de apresentação, tá? Principalmente quando você está abordando pessoas que você não conhece, talvez seja legal você ter. Ele pergunta, inclusive, nessa nota: você conhece essa pessoa? Vocês se conhecem de trabalho, da faculdade? Ele chega a te induzir também, de alguma forma, você contar para aquela pessoa de onde você lembra ela, de onde você conhece ela. Outra coisa legal sobre a conexão é o seguinte: a gente viu hoje que o LinkedIn ele é global, que ele atinge o mundo todo. E recentemente, estou lá eu tentando me conectar com os chinesinhos, né? E em algum momento o LinkedIn começou a me brecar, cara. Eu comecei a pesquisar umas cobranças essas horas aqui. Então, eu percebi que eu não estava conseguindo realmente ali enxergar alguns perfis. Aparecia assim para mim: usuário do LinkedIn. Eu falei, cara, o que está acontecendo? E fui indo mais a fundo, fui tentando, e em algum momento o LinkedIn me exibiu uma mensagem: continue ampliando a sua rede de conexões para liberar mais usuários. Ou seja, ele entende que eu estou do outro lado do planeta, que eu estou no Brasil, e por que eu quero me conectar com o chinês que está do outro lado do mundo? Se eu não conheço aquela pessoa, se eu não conheço ninguém ao redor dela, se eu não sigo o perfil da empresa dela. Então a própria página ela começa a ter esses lances assim, essas regrinhas, tá? Mas que te obrigam de alguma forma a continuar ampliando a sua rede. Olha que louco. Tipo, beleza, você quer se conectar com esse cara? Você vai, mas primeiro continua aumentando a tua rede de influência. Continua se conectando com pessoas importantes. Continua se conectando com pessoas do seu meio, tá? Então, eu acho que a própria plataforma ela nos prova que a conexão e a comunicação elas são coisas muito importantes, tá? Dentro dessa comunicação, não sei porquê, mas ele está bugando uns slides, ali sumiu um pedacinho também. Mas dentro dessa comunicação, quais são os conteúdos que a gente pode compartilhar, que a gente deve compartilhar, já que essa rede se torna uma rede profissional e não é como o meu Instagram? Ou quais são os conteúdos que nós vamos absorver aqui? Quem assistiu a palestra sobre redes sociais já tem um feeling do que deve consumir. Mas aqui no LinkedIn também tem algumas diferenças, né, do que a gente vai postar em redes sociais diferentes. Começando por gráficos, tá? Gráficos é uma parada assim, que para o empreendedor, para quem está no meio comercial, para quem gera empresa, gráfico é a linguagem universal, cara. Você bater o olho em percentual, em gráfico pizza, em número, você entende. Você não precisa falar português, você não precisa falar inglês, você não precisa falar chinês, tá? Inclusive ontem, enquanto eu estava terminando de montar essa palestra, eu vi alguns dados muito legais no LinkedIn, que era um gráfico bem atual que mostrava hoje as maiores empresas do mundo em questão de valor, né? Lideradas pela Apple. O que me chamou a atenção é que em quinto lugar estava o McDonald's. Ele até ser o quinto lugar era a única empresa que não era de tecnologia, tá? E está entre as 5 que mais valem no mundo. Aí a gente continua, vai até a 10ª, continua só a tecnologia. A 12ª empresa é a Louis Vuitton, que é uma grife. E até o 15º lugar não tem outros empreendimentos nesse ranking que não sejam de tecnologia. Ou seja, 2 empresas só que não são de tecnologia, o resto é de tecnologia. E para mim foi muito fácil entender isso para trazer esses números e compartilhar isso com vocês. Eu só bati o olho naquele gráfico, naqueles percentual, naqueles números e eu consegui trazer esse insight para vocês. Consegui naquele momento entender que seria um conteúdo legal para trazer para cá. Então esse tipo de informação em dados, em números, é alguma coisa bem legal para você trazer para dentro do LinkedIn. Por quê? Porque as pessoas que estão imersas lá, elas estão acostumadas com esse tipo de informação. Segundo, como eu falei, números são uma linguagem universal. Ou seja, se o cara vê o seu post na Alemanha, nos Estados Unidos ou no Japão, ele vai entender o que você estava querendo mostrar com aquela imagem, tá? Outra coisa que a gente viu lá nas redes sociais são as trends, né, as tendências. Então, falar sobre tendências dentro do LinkedIn hoje é algo que está super em alta, é algo utilizado, falar sobre tendências, principalmente na área de tecnologia.
até pelas pessoas que estarem ali, se a gente for parar para pensar, é tudo líder de empresa, é tudo administrador, são todas pessoas ligadas à startup, enfim, aos seus negócios. São todas as pessoas que estão encabeçando, estão à frente desses projetos. Não são essas pessoas que vão falar sobre tendências, não são essas pessoas que estão ditando as tendências do mercado? Então, obviamente, esse é o tipo de conteúdo que a gente não só vai absorver, mas que a gente pode compartilhar. Um exemplo é o que eu fiz, que eu falei para vocês. Eu peguei uma notícia que apareceu ali, fazia 1 hora que o cara tinha postado, ou seja, coisa fresca. Eu fui lá e gravei um vídeo. O meu vídeo vai ter impacto, vai atingir 1 milhão de pessoas, eu vou me sobressair sobre a notícia? Não. Mas é um momento que você consegue estar falando sobre uma tendência, que você consegue colocar a sua imagem como alguém atualizado. Tá? Então, falar sobre tendências é muito frequente no LinkedIn, e principalmente esse fato que eu falei, né? Os líderes, as pessoas que encabeçam esses projetos estão lá, são eles que ditam as tendências. Então, obviamente, isso vai ser discutido aqui. Notícias, assim como o Twitter, e como esse caso que eu acabei de apresentar, então as pessoas compartilham, sim, notícias sobre os seus departamentos, sobre as suas empresas, sobre as suas próximas decisões aqui dentro do LinkedIn. Então, acompanhar notícias e divulgar notícias é muito válido. E ali, infelizmente, ele apagou meu desenho, mas é compartilhar equipe. Eu lembro quando saiu o Nubank no Brasil, hoje o Nubank ultrapassou vários bancos, né? Acho que é o banco mais valioso aqui da América Latina, alguma coisa assim. Mas eu lembro quando o Nubank começou esse boom dele no Brasil, essa explosão toda, e, cara, era muito louco o quanto a gente via conteúdo da galera do Nubank, dos roxinhos no LinkedIn. Cara, o tempo inteiro você estava vendo alguém recebendo um kit da empresa, alguém indo trabalhar na empresa que é mó da hora, alguém comendo na empresa, alguém jogando na empresa. Então, trazer essa realidade ali da equipe, o que vocês estão fazendo, como vocês fazem, principalmente nessas big techs, né, que são empresas que chamam a atenção. Nós que estamos aqui no interior de Guarapuava, no interior do Paraná, certo? Que gostamos, almejamos tecnologia, estamos nesse universo, quando a gente fala trabalhar no Google, com parquinho, com não sei o que, isso abre os nossos olhos. E quando você vê aquelas pessoas que falam português igual você, que estudaram alguma coisa parecida com você, trabalhando nesse mercado, é óbvio que a gente está curioso, que a gente quer saber como é que funciona. Então, esse tipo de conteúdo, trabalhar a equipe, mostrar o seu time e o seu dia a dia de trabalho, é algo que também circula, é algo legal de fazer dentro do LinkedIn, tá bom? Eu mostrei alguns conteúdos que eu costumo compartilhar, que eu costumo trazer ali para o meu feed, digamos assim, né? Aqui eu estou compartilhando realmente a publicação de um cara que é diretor do Mercado Livre, e eu coloquei a minha opinião crítica, tá? Essa era uma notícia que fala que o Mercado Livre está investindo aí 25 bilhões no Brasil em logística esse ano. E eu compartilhei e fiz o meu comentário, né? E o legal é que isso não vai gerar emprego só para o Mercado Livre, mas por ele ser um marketplace, várias famílias, vários vendedores também vão surfar essa onda, vai gerar muito emprego, muita renda, né? Então a gente não está falando só de emprego dentro do Mercado Livre. Então eu compartilhei uma publicação, né? E coloquei a minha opinião crítica. O legal é que dentro dessas interações que eu tive aqui, que apesar de serem poucas, tem alguns diretores do Mercado Livre. Olha que da hora. Eu estou falando do Mercado Livre, que é uma das maiores empresas da América Latina hoje. Eu estava compartilhando a notícia de um diretor e quando eu vejo tem 2, 3 diretores curtindo a minha publicação. E essa interação só seria possível aqui, porque no meu Instagram eu não tenho ninguém desse porte, mas no LinkedIn eu tenho vários. Entende? Outra coisa aqui, ó. Eu compartilhei uma foto minha no meu primeiro dia de aula no SESI Senai. Mais uma vez agradecer o Paulo, né? O Paulo, um anjo na minha vida, me conseguiu essa oportunidade também, que foi de dar aula, né? Efetivamente, como professor. E foi uma das coisas que eu trouxe para o meu LinkedIn, certo? Essa palestra, a Gabriela está aqui registrando, fazendo alguns vídeos, algumas fotos. Estou fazendo esse registro na live. Tudo isso aqui é material que vai para o meu LinkedIn, assim como outras palestras que eu fiz recentes, para que as pessoas entrem no meu perfil profissional e associem todo esse trabalho à minha imagem, à minha pessoa, tá bom? Então esse é o tipo de conteúdo, e por fim também o meu certificado do meu último projeto de extensão. Isso aqui não tem mais como escapar, tá? Hoje o cara que quer vender pneu tem que trabalhar com isso aqui, o cara que quer vender pãozinho tem que trabalhar com isso aqui, e nós que estamos na internet, mais do que nunca precisamos trabalhar com isso aqui, que são o SEO, o Ads, o tráfego pago, e também com os recursos premiums ali que o LinkedIn oferta. Tá? Então, por que eu falo sobre palavras-chave, sobre tudo isso? Hoje em dia, realmente não tem mais como, pessoal. Tá todo mundo comprando, vendendo pela internet, a internet está dominando esse
essa parte de consumo do ser humano, isso não vai acabar tão cedo, na verdade, a tendência é aumentar. E trabalhar com palavras-chave faz com que você encontre o público certo e que o público certo te encontre, né? Principalmente quando a gente começa a falar, aí, por exemplo, de investimento financeiro, de colocar dinheiro. Você não quer colocar dinheiro para aparecer para um programador e no final das contas lá sei lá, você está divulgando um curso de front-end e só back-end vai ficar clicando na tua publicação. Você vai gastar dinheiro e não vai achar o profissional que você procura, tá? E outra coisa é que essas plataformas, elas têm um site, né, elas têm toda essa rede social desenvolvida, eles têm programadores que mantêm isso atualizado, eles têm que pagar pelo banco de dados, eles têm que pagar pela hospedagem, tudo isso custa caro. E não faz sentido para uma empresa desse tamanho ficar bancando marmanjo, certo? Criar um negócio onde não vai ganhar dinheiro, não faz sentido para ninguém. Então, obviamente, que ela não vai entregar de maneira orgânica 100% do seu trabalho, ela não vai mostrar para todo mundo. Você pode ter 1 milhão de seguidores no Instagram, o Instagram jamais vai te mostrar para o seu 1 milhão de seguidores. Mas a partir do momento que você começa a colocar um dinheirinho ali, que você começa a ajudar ele a impulsionar e mostrar o seu trabalho, obviamente que ele vai fazer isso. Então, dentro do LinkedIn não é diferente. A gente tem recursos premium, que vão trazer algumas vantagens, e a gente tem também essa questão de gerir as palavras-chave, os termos que a gente vai utilizar, porque quando a gente contrata o recurso premium, ele vai trabalhar a nosso favor fazendo essas campanhas, tá? Antes de vir para cá, inclusive eu caí em 2 campanhas. Foi legal porque eu pude registrar. Então a primeira foi essa aqui do próprio Google, do Google Cloud, que era um documento com dados hoje sobre startup. Eu estou bem imerso no mundo das startups hoje, a gente está tocando um projeto bem legal em paralelo aí. Tive a oportunidade essa semana de conversar com um funcionário da Volvo, com dono de startup, com um programador, então conversar com várias pessoas aí porque a gente está desenvolvendo esse projeto. E antes de sair de casa eu vi lá o documentinho do Google, era alguma coisa do MIT lá, não sei o que, dados sobre startup, uma coisa que me interessa, e eu baixei. Mas se a gente olhar aqui no canto, ele diz patrocinado. Ou seja, é algo pago, algo impulsionado pelo Google, ele bota dinheiro para que isso apareça para pessoas interessadas como eu. E o Google, ele é um mestre em encontrar essas pessoas interessadas naquele assunto. E como eu passei minha madrugada das 3 noites vendo startup, o que ele fez? Ele apresentou a propaganda de startup para mim. Outra coisa legal, essa aqui, por exemplo, é uma empresa que eu nem conheço, nunca ouvi falar, e ela me mandou uma mensagem no meu LinkedIn. Então eu fiquei online, pingou a mensagem. Isso aqui também é um anúncio pago. É uma forma de divulgar o seu comércio, divulgar a sua empresa, divulgar o seu produto, serviço ou a sua vaga de emprego, né, utilizando o chat. Então, nós não temos como escapar disso aqui. Outra coisa legal que eu comentei ali, eu não coloquei nos slides, mas a gente viu que tem o recurso premium hoje, né? Eu até vou mostrar os valores aqui, ó. Dentro dos recursos premium, a partir de R$300 por mês, então já não é algo tão acessível assim para todos, não é todo mundo, principalmente quando a gente fala aí da galera do primeiro período, que ainda não está inserido no mercado de trabalho, ou está num mercado de entrada, né, está ali fazendo um suporte, enfim, a gente já não tem aquela grana toda, né? Investir R$300 por mês numa plataforma não seria, talvez, a realidade de todos, mas eles trazem vários benefícios, são vários planos, e conforme isso aqui deve subir o valor. Mas uma das coisas é que ele promete que ele vai crescer o seu empreendimento em até quase 5 vezes, que ele vai trazer mais pessoas qualificadas, ou seja, se abre uma vaga de emprego, ele vai trazer só aquele cara pica das galáxias para trabalhar com você. Então, investir esse dinheiro faz sentido. E outra coisa legal, quando a gente fala sobre o premium do LinkedIn, são os cursos. Então, vamos imaginar o seguinte, o LinkedIn hoje é uma das maiores, se não a maior plataforma de network de conexão profissional do mundo, certo? E também é a plataforma que mais concentra profissionais hoje no mundo. Ela sabe todas as qualificações que as vagas estão exigindo. Então, ela sabe quais são as exigências das empresas e ela também sabe qual é a deficiência no mercado de trabalho, ou seja, onde as pessoas não estão estudando, não estão tendo acesso a conteúdo. O que ela faz? Ela reúne os melhores profissionais do mercado e entrega hoje alguns dos melhores cursos do mercado, porque ela tem acesso a esse tipo de informação. Ela sabe o que as empresas estão almejando, ela sabe quais são as tendências, ela sabe o que os profissionais têm e o que os profissionais não têm. Então, hoje, quando você contrata o Premium do LinkedIn, esse talvez seja um dos recursos que para vocês acadêmicos vale a pena. Talvez se juntar aí uns 3, 4, 5 aí que são amigos e colocar num LinkedIn, pelo menos para ter acesso
aos cursos, por exemplo, isso é uma coisa que eu recomendaria, tá? Porque a plataforma, eu acho que justamente por ela ter esses dados, ter essas informações para ela analisar, ela consegue trazer cursos de excelência dentro da plataforma, tá, pessoal? Então, a gente não tem como fugir quando a gente quer crescer aí, diferente do mercado, diferente da rede social, na internet, é muito difícil fazer isso no orgânico. Uma hora ou outra você vai ter que envolver o seu capital. Aqui ele cortou também, eu não sei o que aconteceu com a minha palestra, gente. Ele botou a menininha estava aqui, parceiro, ficou para trás. Depois que a gente faz todo esse trabalho, né, a gente construiu o nosso perfil, a nossa imagem, a nossa identidade, a gente se conectou com pessoas, a gente compartilhou os nossos certificados, a gente ainda pegou, foi mais ousado, foi lá e botou um dinheiro para a gente aparecer para mais pessoas, né? Dentro do LinkedIn hoje, ele tem uma medalha que é muito legal, que é o Top Voices, tá? E o Top Voices ele serve como referência até para vocês que vão hoje mexer no seu LinkedIn depois dessa aula, para vocês procurarem dentro do segmento, dentro do estudo de vocês, daquilo que vocês querem se conectar, pessoas que tenham esse selo, tá? Top Voice. E normalmente o LinkedIn ele ainda faz um a mais. Quando a gente pesquisa, por exemplo, por Google, ele traz as pessoas que trabalham no Google, ele traz uma numeração, por exemplo, número 1. Esse cara é o gerente de marketing número 1. Tipo, depois dele, acima dele ninguém, entende? Na questão de marketing. Então ele coloca essas posições e quando a gente fala de top voice, ele também faz isso. E o que são os top voices? Top voices são pessoas que se destacam dentro do LinkedIn, falando sobre o seu nicho, sobre o seu mercado, sobre o seu assunto, ganham essa credibilidade, essa visibilidade, normalmente tem muitos seguidores, muitas conexões, muitas curtidas, aquele embasamento, aquele engajamento que todo mundo está acostumado a ver em outras redes sociais. E quando isso acontece dentro do LinkedIn, você ganha esse selo, que é o selo do Top Voice. Eu costumo seguir muitas pessoas que têm esse selo, almejo ainda fazer um trabalho bem feito para quem sabe um dia ter esse selo, porque realmente, como a gente está falando de uma comunidade, gente, onde só tem empreendedores, onde só tem pessoas profissionais, onde só tem empresas, onde realmente a gente está falando no meio comercial, você ter um selo de destaque é algo que tem um peso. Eu imagino que muitos de vocês aqui já se perguntaram em fazer uma outra faculdade ou talvez fazer o mesmo curso similar em outra universidade. Mas vocês sabem o peso que é ter uma certificação da UTFPR, o peso de se formar aqui dentro. Tem uma diferença. Então, quando você está tendo uma rede social como o LinkedIn e você consegue esse selo ou você encontra pessoas com esse selo, ele vai ter a sua relevância também. Tá bom, pessoal? Antes de nós encerrarmos aqui, antes de nós finalizarmos a nossa fala hoje, não sei se eu já estou me estendendo muito ou não, mas eu queria convidar todo mundo a participar dessa comunidade. Da última vez a galera me seguiu bastante no Instagram, mas eu não vi quase ninguém entrando no grupo. E não só palestras como essa, mas conteúdos diários, tá? Vários conteúdos, vários insights a gente está trazendo hoje com uma equipe bem legal, a gente está trazendo para dentro da comunidade. E como vocês só me seguiram no Instagram da última vez, hoje eu trouxe o Homem de Ferro aqui, o Iron Man, que foi a maior impressão que eu já fiz até hoje. Mas não vão crescer nos olhos, que eu não vou rachar essa aqui não, tá? É o seguinte, eu não vou dela porque ela tá bem rachada, eu quero fazer uns testes, mas eu trouxe para brilhar os olhinhos mesmo, porque quem entrar na comunidade, quem participar do grupo lá, eu depois vou ver quem entrou por último. Vou fazer o mesmo sorteio que eu já faço nas minhas palestras, mas a diferença é que em vez de hoje eu colocar um bonequinho que eu já fiz, alguma impressão, quem ganhar eu vou deixar escolher. Então, se você tem um personagem de jogo que você gosta, tem um personagem de filme, tem um personagem de série, você me manda lá, eu vou achar um projeto legal, a gente vai escolher um projeto legal na internet, e eu vou imprimir e vou printar, vou pintar, tá? Então, quem quiser fazer parte da comunidade, acessem lá, entrem, eu vou fazer esse sorteio daí, tá? Eu vou sortear um bonequinho lá da impressão 3D, beleza? E, pessoal, a princípio seria isso. Agradecer mais uma vez aí o professor Paulo pelas oportunidades sempre, pela oportunidade de fala. Agradecer vocês também pela atenção. Eu sei que às vezes é um conteúdo maçante, né? Porque eu acabo falando só eu por muito tempo. Mas eu espero que seja um conteúdo que agregue na vida de vocês mais uma vez de alguma forma. Eu sei que quando eu venho, quando eu falo, parece algumas coisas para alguns pode parecer básico, para outros já pode fazer mais sentido. Mas o interessante é vocês terem a própria opinião, né? Eu já falei da outra vez, vocês serem críticos e agregar de alguma forma na vida de vocês. Principalmente nessa questão do LinkedIn, gente. Se na geração de vocês, na época de vocês, isso aqui está tão em alta, isso aqui já é de anos atrás, quando eu comecei a entrar no LinkedIn, a intenção é que daqui para frente isso só aumenta, tá bom? E, inclusive, eu fiz questão de trazer em 3 idiomas aqui, porque o LinkedIn, ele é universal, ele é global, vocês têm que se conectar, galera. Sejam globais também.
Alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta, alguma questão? Quer aproveitar? Claro, Paulo. Claro, vamos lá. Bom, eu acho que o básico todo mundo vai fazer. Mas criar o LinkedIn, quem não tem, você vai colocar foto, né?